voltando aqui ao item 3 da questão 13, página 17. Então, ó, tentei pela simplificação resolver, né? Só que eu não consegui. Chegou a essa expressão que está aqui no quadro. E agora? Então, o próximo passo, já que a simplificação não conseguiu chegar até o resultado final, o próximo passo pode ser 2. Um é a tabela verdade, é a maneira convencional, tá ok? Só que a tabela verdade, a gente tem que sempre procurar evitar. Não é que nunca vai fazer, não. Entenda, algumas vezes é necessário a tabela verdade. Mas sempre que for possível evitar, é melhor. Por quê? Porque dá mais trabalho, perde-se mais tempo. Então, a outra maneira de resolver sem usar tabela é o que eu chamo teste do valor lógico. Como é que é esse esquema? Olha, aqui é o O, não é isso? Aqui eu tenho o O aqui no meio. Esse O é a disjunção. E a disjunção tem quantas maneiras de ser verdade? 3 maneiras de ser verdade. E quantas maneiras de ser falso? Uma maneira, não é verdade? O O, estou falando O, não estou falando dessa proposição toda não, tá, pessoal? Essa proposição toda, eu não sei quais são os valores lógicos dela, não sei. Mas se eu pegar só uma proposição simples, tipo assim, ó, x ou y, se eu pegar uma proposição simples, que eu falo simples à esquerda e simples à direita do O, né? Essa proposição básica, né, a disjunção básica, essa disjunção básica tem quantas maneiras de ser V? Tem 3 maneiras de ser V e uma de ser F, não é verdade? É. Então, olha, sempre eu vou trabalhar com aquela situação que aparece só uma vez. Em lógica, sempre a gente trabalha com aquela situação que aparece uma única vez. No caso, quem é? É o falso, né? Para o O ser falso, só tem uma maneira. Qual é? É ambos os valores lógicos serem falsos. Ok? Então, eu vou trabalhar com essa maneira. Vamos lá, então. Ó, aqui é um O, né? E para esse O ser falso, isso aqui tem que ser falso, a esquerda do O tem que ser falso, e a direita do O tem que ser falso. Né? Vamos ver se isso é possível, porque nem sempre isso será possível. Tá, ok? Vamos ver aqui, ó. A e não B. Para ser falso, olha, aqui é o E. O E tem 3 maneiras de ser falso, não é verdade? Então, não vou começar por aqui não, tá? Aqui tem 3 maneiras. Vamos ver o outro. Aqui é o O. O O tem quantas maneiras de ser falso? Só tem uma maneira. É quando ambos são falsos. Aí dá para descobrir o valor do A e do B. Olha, então, para que ambos sejam falsos aqui, ó, ambos sejam falsos, o A tem que ser falso e o não B tem que ser falso, certo? Dessa maneira, F ou F dá F. Com isso, ó, acabei de descobrir o seguinte, que o A é falso, né? E o B, olha, para o não B ser falso, é preciso que o B seja verdade. Pronto. Então, descobri o valor lógico de A e de B nessa proposição aqui para ela ser falsa. Tá? Então, para ser falso, é preciso que aconteça isso. Vamos pegar esse resultado aqui, ó, esse resultado, vamos jogar aqui à esquerda, certo? Para ver qual o resultado que vai resultar, tá bom? Vamos lá. O A é F e o B é V, né? Então, o A é F, substitui aqui, ó, o A é F, né? E o B é V. Se B é V, não B vai ser o quê? Vai ser F. E quanto é F e F? F e F dá F. Pronto. Dá para ser F essa proposição? Ela consegue ser F? Consegue. Quando é que ela consegue ser F? Né? Tem que ser a primeira parte tem que ser F e a segunda parte ser F. E quando isso acontece? Acontece somente quando A é F e B é V. Somente nessa situação, ou seja, somente uma vez, né? Uma linha da tabela verdade, né? Assim, somente uma linha da tabela verdade. Tá ok? Qual é a linha? É que o A é F e o B é V. Essa proposição toda aqui, essa proposição toda, tem quantas linhas? São 4 linhas, né? Quais são as 4 linhas? É VV, VF, FV e FF.
E qual linha vai ser falso? Está aqui, ó, nessa linha aqui. AF e BV, que corresponde a que linha? Geralmente no padrão que a gente utiliza. No padrão que a gente utiliza, é VV, VF, FV e FF. Isso aqui corresponde à terceira linha, né? Então só tem uma linha da tabela verdade que a proposição é falsa. Então o item está certo? Ele diz que possui uma única valoração F. Então o item está certo. Ok, pessoal? Olha, isso aqui requer treino, tá? Ao treinar bastante esse tipo de exercício, isso que você talvez esteja achando difícil, se torna fácil. É só questão de treino. Ganhei tempo? Ganhei porque não precisou fazer a tabela verdade. Umas são mais simples do que outras. A gente vai ver aqui algumas questões bem mais simples que essa aqui, tá? Então, só para resumir aqui, ó, os passos que nós fizemos foi o seguinte, ó, eu transformei aqui, então implica no O para simplificar. Então, a intenção aqui era simplificar. Transformei tudo em O e E. Não consegui simplificar. Aí eu tenho que passar para a tabela verdade ou teste do valor lógico. Aí eu optei pelo teste do valor lógico. Como aqui é um O, eu vou tentar fazer os dois CF. Por quê? Porque o O só tem uma maneira de CF. Só pego sempre aquela uma maneira. Se aqui em vez do O fosse um E, tá? O E, qual a situação que o E aparece somente uma vez? É verdade, né? O E, ele é verdade em 3 situações. E falso em somente uma. É isso? Ao contrário, né? O E é falso em 3 situações e verdade em única situação, quando ambos são V. Então, se aqui, em vez do O, fosse o E, eu faria isso aqui V e isso aqui V, para testar. Por quê? Porque é a situação que aparece uma única vez. Tá bom? Como é o O, eu fiz tudo CF. Ao fazer tudo CF, né, eu examinei isso aqui. Aqui a conjunção para CF tem 3 formas. Aí eu achei melhor passar para outra. O O para CF só tem uma maneira. É quando ambos são Fs. Aí com isso eu achei o resultado do A e do B. Né? Substituí aqui e realmente deu F. Né? Realmente deu F. E só ficou uma linha, né? Ou seja, uma linha que pode ser F. Tá? Só uma linha que pode ser F. Só uma linha que pode ser F. Então o item está certo. Vamos agora por item 4 da questão 13. Considera que a proposição Silvia ama Joaquim ou Silvia ama Tadeu seja verdadeira. Então pode-se garantir que a proposição Silvia ama Tadeu é verdadeira. Então, vamos ver aqui, ó. Essa é bem simples. Só traz uma proposição, né? E depois traz uma conclusão, digamos assim. Então, a proposição aqui que no começo ele traz é uma disjunção. É o O. Usa o O. É uma disjunção. Ele está dizendo que essa proposição é verdadeira. Ó. Ele está dizendo que a disjunção é verdadeira. Olha, a disjunção para ser verdadeira tem 3 maneiras, né? É VV, VF e FV. 3 maneiras. Olha, como tem 3 maneiras, eu posso concluir isso aqui? Pode-se garantir que a proposição Silvia ama Tadeu é verdadeira. Não, não posso concluir isso, pessoal. Esse segundo termo aqui, ó, esse segundo termo, ele pode ser F, por exemplo, ele pode ser F, né? E aqui você vê, ó, e aqui você vê que o resultado, né, no final vai ser V. Ó, pode ser VV, VF e FV. Então, Silvia ama Tadeu, ó, Silvia ama Tadeu pode ser V e pode ser F, tá? Então, eu não posso garantir que Silvia ama Tadeu. Então, o item está errado. Próxima questão. Questão 14. Na questão 14, é assim, ó. Julgue os itens a seguir. Para todos os possíveis valores lógicos atribuídos às proposições simples A e B, a proposição composta A. Deixa eu colocar aqui, embaixo. A, E, não B. Corrigindo aqui, né? Tem esse parênteses, tem. A e não B. E, B, aqui ele colocou um colchete. Né?
A e não B e B tem exatamente 3 valores lógicos V e um F. Olha, então vamos lá. Pessoal, olha aqui, ó. Aqui é E e aqui é E, né? Tem algum implica aí? Não, se tivesse implica, poderia fazer o quê? Poderia transformar o implica no O, né? Quando é tudo E, pessoal, quando é tudo E e quando é tudo O, é sinal que dá para simplificar, tá certo? Como, olha, se tudo é E aqui, ó, aqui tem E e aqui tem E. Eu posso tirar os colchetes e os parênteses. Então, vamos fazer isso, tá? Só posso tirar os parênteses se tudo for E ou tudo O. Então, vamos lá. Tirando aqui os parênteses e colchetes, fica assim, ó. A e não B, né? E B. Ficou assim. Olha, pessoal, aqui é o E, tá? O E não tem problema em trocar a ordem. Ó, A e B é a mesma coisa que B e A, tá? Só para relembrar, apesar que eu não vou usar isso aí não. Eu vou usar uma regrinha aqui direto. Essa aqui, ó, tá vendo, ó? Não B e B. Não B e B é uma das regrinhas de simplificação da gente. Quanto é que dá isso aí? Dá falso, né? Porque eu não posso ter ao mesmo tempo a negação do B e o B acontecendo ao mesmo tempo. Então, não B e B, o resultado é falso. Se aqui fosse um O resultado seria V de verdade. Tá? Então, aqui está dentro da regrinha de simplificação. Então, ficou como? Ficou, então, no final, ficou ó, A, repete esse A aqui, repete o E, né? Então, ficou A e F. Quanto é que dá A e F? É uma das regrinhas de simplificação da gente. Olha, eu falei o seguinte, na conjunção, quem manda é o F. Então, tendo um F, o resultado vai ser F. Tá certo? Existindo um F na conjunção, o resultado final vai ser F. Pronto. Quer dizer o quê? Quer dizer que essa proposição aqui é sempre falsa. Então, essa proposição, como o resultado final foi F, quer dizer que ela é sempre falsa. Sempre falsa. Então, o item está errado, porque o item diz que ela pode assumir 3 valores V. Tá ok? Então, é falsa. O item está errado. Vamos agora para o item 2. Façam o seguinte, vou para o item 3, depois eu volto para o item 2. O item 3 é um item bem simples, que envolve somente o conceito de proposição. Vamos lá. O item 3 diz assim, a sequência de frases a seguir contém exatamente 2 proposições. Vamos analisar aqui? Olha, a primeira proposição é a seguinte, a sede do TRT Espírito Santo localiza-se no município de Cariacica. Olha, proposição é uma sentença declarativa que assume um valor lógico verdadeiro ou falso. A proposição não pode ser uma interrogativa, não pode ser uma imperativa, ok? Não, uma sentença que não tenha verbo também não é proposição. Então, sentenças imperativas, sentenças interrogativas, sentenças que não tenha verbo, né, sentenças abertas. Isso foi visto, né, e no começo do nosso curso e também está na primeira página do nosso material escrito. Vamos lá. Então, a primeira sentença é declarativa. Se é declarativa, é proposição. Ok? Então, aqui é proposição. A segunda sentença, por que existem juízos substitutos? É interrogativa. Se é interrogativa, não é proposição. Terceira, ele é um advogado talentoso. Olha, esse ele é um advogado talentoso, né? Muita gente acha que é proposição, mas não é. Por que não é? Olha, esse pronome aqui, ele deixa o sujeito indeterminado, né? Por que indeterminado? Porque esse ele pode ser qualquer pessoa, tá? Então pode ser João, pode ser Maria, né? Mário, pode ser Elias,
Tá ok? Então, esse ele, eu não estou apontando a pessoa. Então, nós dizemos que é uma sentença aberta. Tá ok? Então, já memorizem, pessoal. Isso aqui cai direto. Toda vez que eu tiver ele ou ela numa sentença, tá? Como sujeito, essa sentença não vai ser proposição. Vai ser uma sentença aberta, ok? Ele e ela, como sujeito de uma sentença, não é proposição. Não é proposição. E aí, com isso o item está certo ou está errado? Ele disse que tinha duas preposições, eu só achei uma, que foi a primeira, então o item está errado. Pronto. Vamos dar agora uma pausa e depois na próxima aula veremos a solução da questão do item 2 da questão 14. Vamos ver aqui, ó. A e não B. Para ser falso, olha, aqui é o E. O E tem 3 maneiras de ser falso, não é verdade? Então não vou começar por aqui não, tá? Porque tem 3 maneiras. Vamos ver o outro. Aqui é o O. O tem quantas maneiras de ser falso? Só tem uma maneira. É quando ambos são falsos. Aí dá para descobrir o valor do A e do B. Olha, então para que ambos sejam falsos aqui, ó, ambos sejam falsos, o A tem que ser falso e o não B tem que ser falso, certo? Dessa maneira, F ou F dá F. Com isso, ó, acabei de descobrir o seguinte, que o A é falso, né? E o B, olha, para o não B ser falso, é preciso que o B seja verdade. Pronto. Então, descobri o valor lógico de A e de B nessa proposição aqui para ela ser falsa. Tá? Então, para ser falso, é preciso que aconteça isso. Vamos pegar esse resultado aqui, ó, esse resultado, vamos jogar aqui à esquerda, certo? Para ver qual o resultado que vai resultar, tá bom? Vamos lá. O A é F e o B é V, né? Então, o A é F, substitui aqui, ó, o A é F, né? E o B é V. Se B é V, não B vai ser o quê? Vai ser F. E quanto é F e F? F e F dá F. Pronto. Dá para ser F essa proposição? Ela consegue ser F? Consegue. Quando é que ela consegue ser F? Né? Tem que ser a primeira parte tem que ser F e a segunda parte ser F. E quando isso acontece? Acontece somente quando A é F e B é V. Somente nessa situação, ou seja, somente uma vez, né? Uma linha da tabela verdade, né? Assim, somente uma linha da tabela verdade. Tá ok? Qual é a linha? É que o A é F e o B é V. Essa proposição toda aqui, essa proposição toda, tem quantas linhas? São 4 linhas, né? Quais são as 4 linhas? É VV, VF, FV e FF. E qual linha vai ser falso? Tá aqui, ó, nessa linha aqui. AF e BV, que corresponde a que linha? Geralmente no padrão que a gente utiliza. No padrão que a gente utiliza, é VVF, VV, VF, FV e FF. Isso aqui corresponde à terceira linha, né? Então, só tem uma linha da tabela verdade que a proposição é falsa. Então, o item está certo? Ele diz que possui aí dá para descobrir o valor do A e do B. Olha, então, para que ambos sejam falsos aqui, ó, ambos sejam falsos, o A tem que ser falso e o não B tem que ser falso, certo? Dessa maneira, F ou F dá F. Com isso, ó, acabei de descobrir o seguinte, que o A é falso, né? E o B, olha, para o não B ser falso, é preciso que o B seja verdade. Pronto. Então, descobri o valor lógico de A e de B nessa proposição aqui para ela ser falsa. Tá? Então, para ser falso, é preciso que aconteça isso.
Vamos pegar esse resultado aqui, ó, esse resultado, vamos jogar aqui à esquerda, certo? Para ver qual o resultado que vai resultar, tá bom? Vamos lá. O A é F e o B é V, né? Então, o A é F, substitui aqui, ó, o A é F, né? E o B é V. Se B é V, não B vai ser o quê? Vai ser F. E quanto é F e F? F e F dá F. Pronto. Dá para ser F essa proposição? Ela consegue ser F? Consegue. Quando é que ela consegue ser F? Né? Tem que ser a primeira parte tem que ser F e a segunda parte ser F. E quando isso acontece? Acontece somente quando A é F e B é V. Somente nessa situação, ou seja, somente uma vez, né? Uma linha da tabela verdade, né? Assim, somente uma linha da tabela verdade. Tá ok? Qual é a linha? É que o A é F e o B é V. Essa proposição toda aqui, essa proposição toda, tem quantas linhas? São 4 linhas, né? Quais são as 4 linhas? É VV, VF, FV e FF. E qual linha vai ser falso? Tá aqui, ó, nessa linha aqui. AF e BV, que corresponde a que linha? Geralmente no padrão que a gente utiliza. No padrão que a gente utiliza, é VVF, VV, VF, FV e FF. Isso aqui corresponde à terceira linha, né? Então só tem uma linha da tabela verdade que a proposição é falsa. Então o item está certo? Ele diz que possui uma única valoração F. Então o item está certo. Ok, pessoal? Olha, isso aqui requer treino, tá? Ao treinar bastante esse tipo de exercício, isso que você talvez esteja achando difícil, se torna fácil. É só questão de treino. Ganhei tempo? Ganhei porque não precisou fazer a tabela verdade. Eu faria isso aqui V e isso aqui V para testar. Por quê? Porque é a situação que aparece uma única vez. Tá bom? Como é o O, eu fiz tudo CF. Ao fazer tudo CF, né, eu examinei isso aqui. Aqui a conjunção para CF tem três formas. Aí eu achei melhor passar para outra. O O para CF só tem uma maneira. É quando ambos são Fs. Aí com isso eu achei o resultado do A e do B. Né? Substituí aqui e realmente deu F. Né? Realmente deu F. E só ficou uma linha, né? Ou seja, uma linha que pode ser F. Tá? Só uma linha que pode ser F. Só uma linha que pode ser F. Então o item está certo. Vamos agora por item 4 da questão 13. Considera que a proposição Silvia ama Joaquim ou Silvia ama Tadeu seja verdadeira. Então pode-se garantir que a proposição Silvia ama Tadeu é verdadeira. Então, vamos ver aqui, ó. Essa é bem simples. Só traz uma proposição, né? E depois traz uma conclusão, digamos assim. Então, a proposição aqui que no começo ele traz é uma disjunção. É o O. Usa o O. É uma disjunção. Ele está dizendo que essa proposição é verdadeira. Ó. Ele está dizendo que a disjunção é verdadeira. Olha, a disjunção para ser verdadeira tem 3 maneiras, né? É VV, VF e FV. 3 maneiras. Olha, como tem 3 maneiras, eu posso concluir isso aqui? Pode-se garantir que a proposição Silvia ama Tadeu é verdadeira. Não, não posso concluir isso, pessoal. Esse segundo termo aqui, ó, esse segundo termo, ele pode ser F, por exemplo, ó, ele pode ser F, né? E aqui você vê, ó, e aqui você vê que o resultado, né, no final vai ser V. Ó, pode ser VV, VF e FV. Então, Silvia ama Tadeu, ó, Silvia ama Tadeu pode ser V e pode ser F, tá? Então, eu não posso garantir que Silvia ama Tadeu. Então, o item está errado. Próxima questão. Questão 14. Na questão 14, é assim, ó. Julgue os itens a seguir. Para todos os possíveis valores lógicos atribuídos às proposições simples A e B, a proposição composta A, deixa eu colocar aqui embaixo, A
E, não B. Corrigindo aqui, né? Tem esse parênteses, tem. A e não B. E, B, aqui ele colocou um colchete. Né? Uma proposição, né? E depois traz uma conclusão, digamos assim. Então, a proposição aqui que no começo ele traz é uma disjunção. É o O. Usa o O. É uma disjunção. Ele está dizendo que essa proposição é verdadeira. Ó. Ele está dizendo que a disjunção é verdadeira. Olha, uma disjunção para ser verdadeira tem três maneiras, né? É VV, VF e FV. Três maneiras. Olha, como tem três maneiras, eu posso concluir isso aqui? Pode-se garantir que a proposição Silvio ama Tadeu é verdadeira. Não, não posso concluir isso, pessoal. Esse segundo termo aqui, ó, esse segundo termo, ele pode ser F, por exemplo, ó, ele pode ser F, né? E aqui você vê, ó, e aqui você vê que o resultado, né, no final vai ser V. Ó, pode ser VV, VF e FV. Então, Silvio ama Tadeu, ó, Silvio ama Tadeu pode ser V e pode ser F, tá? Então, eu não posso garantir que Silvia ama Tadeu. Então, o item está errado. Próxima questão. Questão 14. Na questão 14, é assim, ó. Julgue os itens a seguir. Para todos os possíveis valores lógicos atribuídos às proposições simples A e B, a proposição composta A, deixa eu colocar aqui embaixo, A, E, não B, corrigindo aqui, né? Tem esse parênteses, tem. A e não B. E, B, aqui ele colocou um colchete. Né? A e não B. E, B, tem exatamente três valores lógicos V e um F. Olha, então vamos lá. Pessoal, olha aqui, ó. Aqui é E e aqui é E, né? Tem algum implica aí? Não, se tivesse implica, poderia fazer o quê? Poderia transformar o implica no O, né? Quando é tudo E, pessoal, quando é tudo E e quando é tudo O, é sinal que dá para simplificar, tá certo? Como? Olha, se tudo é E aqui, ó, aqui tem E e aqui tem E. Eu posso tirar os colchetes e os parênteses. Então, vamos fazer isso, tá? Só posso tirar os parênteses se tudo for E ou tudo O. Então, vamos lá. Tirando aqui os parênteses e colchetes, fica assim, ó. A e não B, né? E B. Ficou assim. Olha, pessoal, aqui é o E, tá? O E não tem problema em trocar a ordem. Ó, A e B é a mesma coisa que B e A, tá? Só para relembrar.